Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com a tua família, que no nome de Jesus, esse estudo que nós estamos fazendo sirva para edificação e também para aprendizado, para crescimento no conhecimento do Senhor Jesus, não apenas um conhecimento bíblico, mas que a gente aprenda e cresça no Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E a todos que estão assistindo esse vídeo, sejam muito bem-vindos, tá bom? Nós estamos estudando Hebreus e hoje chegamos ao final do capítulo 5, a partir do verso 11. Vimos anteriormente até o verso 10, continuamos hoje a partir do 11. E eu pretendo nessa primeira parte falar de Hebreus capítulo 5, do 11 até o capítulo 6, verso 3, tá bom? Então eu pretendo ir até lá, visto que entendo que se trata do mesmo assunto. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A partir do 10 do capítulo 5. Tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, a respeito do sacerdócio, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra. Vou repetir o 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Amém? Até aqui por enquanto. Depois de o autor iniciar no tema sobre o sacerdócio de Cristo, ele faz agora um parêntese. Ele abre um parêntese para falar sobre o estado espiritual daqueles crentes, o estado espiritual indolente daqueles crentes. Então o tema desse estudo, eu dei o nome de a vulnerabilidade dos crentes que se recusam a crescer. A vulnerabilidade dos crentes que se recusam a crescer e que evitam crescer e que fogem do crescimento, contrariando aquilo que diz a palavra de Deus em tantos textos no Novo Testamento. O que me vem à mente é 2 Pedro 3,18, Antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes cresçam na graça e no conhecimento. Conhecer alguém é caminhar com ele, é se relacionar com ele. No sentido humano, é conhecer os defeitos dele, conhecer as qualidades dele, conhecer as fraquezas e as fortalezas, conhecer as virtudes e os defeitos de uma pessoa. Isso é conhecer, é saber realmente quem esta pessoa é na sua totalidade. No caso de Deus, se nós o conhecermos, veremos que ele é muito mais perfeito do que nós imaginamos, não apenas no sentido de ser totalmente capaz, mas sim no sentido da perfeição absoluta, em todos os níveis e sentidos. Conhecer a Deus é necessário. Então, mais do que o conhecimento bíblico, eu e você precisamos ter conhecimento de quem é Deus e conhecê-lo e deixar que ele nos trate através do Espírito Santo. Então, o autor aqui ele abre um parêntese para falar sobre o estado espiritual daqueles crentes, e mostrando que eles estavam vulneráveis até o perigo de retroceder na fé, de apostatar da fé,
de voltar à prática do judaísmo, ou como nós hoje aqui, quantos nós conhecemos que foram iluminados, que participaram da igreja, que participaram conosco nas nossas reuniões, que viram com seus olhos milagres, que viram com seus olhos testemunhos, que ouviram, que perceberam, que sentiram o que nós sentimos, ou pelo menos participaram do mesmo movimento e mover que nós participamos, e ainda assim acabam retrocedendo, acabam retornando à velha vida, acabam retornando para velhas religiões, tá certo? Então estamos falando de um perigo muito grave, o perigo de alguém chegar a rejeitar a fé em Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? É sobre isso que ele comenta. Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: é muito difícil captar toda a fé cristã num só dia. É impossível, num só momento, você aprender tudo sobre a fé. É impossível, né? Porque exige esforço, exige que a gente estude, ouça e procure boas fontes, principalmente a própria palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo. Mas como nós hoje vivemos já no século 21, há muitos escritores bons, comentaristas bons, que falaram acerca do Evangelho e explicaram para a sua geração de uma maneira muito clara, e é isso que nós estamos nos propondo aqui. Fazer com que a palavra se torne prática na vida, se torne real e fácil de entender e entender, compreender, praticar e também transmitir, né? Esse é o nosso objetivo. Mas em primeiro lugar temos que saber isso. É impossível saber tudo sobre o Evangelho, saber tudo sobre a fé num só dia ou num só ano. Nós crescemos aos poucos, nós aprendemos aos poucos, na medida que mergulhamos, na medida que buscamos. E segundo lugar, ele destaca aqui algo que acossa, que ataca a igreja de todas as gerações. Eu diria que é um dos principais problemas da igreja, uma das principais fraquezas da igreja é essa: a rejeição ao conhecimento, a resistência ao conhecimento, né? Nós vemos que nos cultos de ensino, e até mesmo aqui, né? Basta ver esse vídeo, quantas pessoas da nossa igreja, não estou falando fora da igreja, quantas pessoas da nossa igreja realmente assistem e dão um real interesse a aprender da palavra de Deus. Nós vamos observar que é a esmagadora minoria dos crentes que realmente se interessa em aprender da palavra e realmente conhecer a Deus. E isso é um problema seríssimo, porque isso revela o estado espiritual indolente que eu e você muitas vezes temos. Então eu quero despertar você para isso, porque é o que o autor fala, né? Ele diz ali, olha, vocês se tornaram tardios em ouvir, ou tardios de mente. A palavra usada aqui no grego é notoros, tardio de mente, duro de ouvido, aquele que ouve de uma maneira nécia e é incessantemente esquecido, né? Aplica-se a uma pessoa que tem natureza de pedra, insensível e letárgica, né? Lenta mesmo, né? É claro que muitas vezes é difícil. Por exemplo, esse capítulo mesmo está me dando muito trabalho de tentar extrair o que realmente o autor estava falando, né? E sem ficar preso a jargões, a clichês ou a coisas que já ouvi outrora, né? Então dá muito trabalho conhecer e estudar, mas vale a pena quando a gente chega a um denominador comum e entende e compreende o que a Bíblia realmente diz, certo? Então é verdade que é necessário esforço, é um ensino difícil. Frequentemente ensinar a palavra, a gente vai topar com letargia, com preconceitos de mentes fechadas, né? É muito difícil encarar essas coisas, né? O contraste entre o cristão maduro e o cristão imaturo aparece em todo o Novo Testamento. Várias são as passagens que falam sobre essa diferenciação, né?
Vou citar aqui alguns textos. 1 Pedro 2:2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Diz também lá em 1 Coríntios 3:2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Né? Também aqui em 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então a palavra é cheia de referências falando desse contraste e da necessidade que nós temos em crescer na graça, no conhecimento. Mas ali, os hebreus a quem foi direcionada a carta, os judeus messiânicos a quem foi direcionada a carta, né? Aqueles que eram a segunda geração de cristãos, todas essas coisas que nós vimos já anteriormente, que estavam provavelmente entre um período de duas perseguições ferrenhas, né? Que já tinham visto uma primeira perseguição onde muitos tinham recuado do cristianismo, onde muitos provavelmente negaram a fé em Jesus, né? Amando mais a própria vida, a própria pele, né? Para a gente poder entender e compreender qual era o contexto, né? O crescimento espiritual deles estava paralisado, e aqui é algo importante. O crente que se recusa a crescer na graça, no conhecimento, na fé, ele fica paralisado. O estado espiritual dele fica paralisado, estagnado. Tá? Infelizmente, eles necessitavam ser outra vez ensinados sobre princípios básicos da fé cristã. Então, o que é importante destacar é que aqui o autor ele não está subestimando o valor do leite. Afinal, lemos outros textos que mostram é necessário primeiramente o leite. Primeiro vem o leite, primeiro vem o fundamento, primeiro vem o alicerce, primeiro vem a base. Né? Nós precisamos conhecer verdades elementares da fé cristã, porém, depois de conhecer as verdades elementares, precisamos avançar no conhecimento prático e para a vida. Né? E no conhecimento teológico também, não o teológico da academia, mas o teológico bíblico. Esse é essencial que a gente cresça, né? Aqui o autor não subestima então o valor do leite, mas ele demonstra que os destinatários são espiritualmente crianças ainda. A palavra usada para rudimentos ou fundamentos ou verdades elementares é estoiqueia, né? Que tem a ver com o abecedário da fé, que tem a ver com os primeiros passos da fé, que tem a ver com o princípio, tá? O início de um estudante, né? Então é isso que significa ali princípios elementares. E o cristão pode se recusar a crescer. Essa é a grande dificuldade, porque Deus não obriga ninguém a nada. Ele demonstra qual é a sua vontade, está expressa, clara e evidente qual é a vontade de Deus, mas é uma, entre aspas, uma escolha minha obedecer ou desobedecer. Ele indica o caminho do crescimento, mas eu escolho se eu quero crescer ou se eu quero continuar estagnado, paralisado, limitado, né? Então eu escolhi crescer. Eu espero que você também esteja escolhendo crescer, tá? Mas o cristão pode recusar crescer no conhecimento, apesar dos inúmeros alertas da Bíblia Sagrada. Oséias 4:6, que diz lá: o meu povo é destruído porque lhes falta o conhecimento, e porque rejeitastes o meu conhecimento, eu rejeitarei também os teus filhos. Simples assim. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jeremias capítulo 9, fala de que se for para o homem se gloriar, Jeremias 9:24, se for para se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Simples assim. A Bíblia nos alerta, nos empurra para conhecer, mas muitos são os homens que rejeitam isso.
Homens e mulheres amadurecidos que insistem em ficar satisfeito com o progresso religioso de uma criança, né? Então aqui ele diz, vocês já deveriam ser mestres pelo tempo decorrido. Então ele está falando de pessoas que já receberam outrora o ensino elementar, que já passaram pelo primeiro processo, ou deveriam já ser mestres no sentido de, à medida que a gente vai crescendo na fé, é necessário que nós saibamos por que estamos firmes na fé e saibamos o significado de estar firmes em Cristo e também de transmitir isso, né? Por exemplo, quem rejeita crescer é semelhante a um cirurgião que rejeita as novas técnicas de cirurgia, que rejeita os novos anestésicos que existem, que rejeita as novas maneiras e as novas equipes de instrumentação, dizendo assim, não, eu estudei 50 anos atrás na faculdade e aquilo ainda é útil e é o que me basta, eu não preciso saber mais nada. É semelhante a isso. Eu e você precisamos crescer. O que está relatado aqui é o crente Peter Pan, né? Que não cresce no conhecimento de Deus, não cresce no conhecimento bíblico, não cresce no testemunho cristão, e aí é que pega mais pesado ainda, né? Gente que jamais experimentou um crescimento na sua conduta. A gente consegue perdoar um menino que se joga no chão e que faz manha, né? Vamos imaginar, né? A gente consegue até perdoar uma criança que está no supermercado e se joga no chão fazendo birra porque quer alguma coisa. Mas imagine um adulto fazendo a mesma coisa. Pois é o que muitas vezes acontece na casa do Senhor, na igreja do Senhor. É o que acontece no nosso meio, pessoas que já deveriam demonstrar uma atitude adulta, continuam agindo como crianças. Principalmente, não estou falando de coisas humanas, com relação à palavra de Deus. Ouve o que a palavra de Deus ordena e diz, eu não consigo, eu não acho que é bem assim. E continuam resistentes na mudança e no crescimento prático, né? Então, tolerar um comportamento desse de uma criança, a gente consegue, mas de um adulto é muito complicado, né? O alimento sólido é para os adultos, maduros, que têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Aqui vai algo prático, né? Eu entendo que na medida em que nós praticamos a palavra, é como tudo na vida. A prática sempre supera a teoria. A prática sempre supera a teoria. Então existem, vamos colocar aqui, construtores que não têm nenhuma teoria de engenharia. Nunca estudaram engenharia, mas a prática faz com que eles sejam extremamente habilidosos e tão capacitados quanto um engenheiro que conhece apenas a teoria. Eu creio que me faça entender dessa maneira, né? Nenhum pastor, vou dar o exemplo da nossa classe, né? Nenhum pastor consegue dizer como é o pastorado se ele nunca esteve no campo. Nenhum pastor consegue dizer como é cuidar de um rebanho se ele nunca esteve à frente de um rebanho, né? Por mais que ele tenha passado pelos melhores cursos, com os melhores professores, a prática sempre vai superar a teoria. Então, porque as nossas faculdades, tanto naturais quanto espirituais, são exercitadas pela prática. Então, à medida que você pratica a palavra, você vai crescendo, né? Prossigamos para a perfeição, diz o texto. Avancemos para a maturidade. Alguém já disse com acerto, não há maior empecilho para o crescimento espiritual do que a ligação a uma antiga forma de religião, que por tradição consiste sempre em ordenanças e é consequentemente carnal e terrena. Vou repetir. Não há maior empecilho para o crescimento espiritual do que a ligação a uma antiga forma de religião, que por tradição consiste sempre em ordenanças e é consequentemente carnal e terrena. Vou dar um exemplo. A idolatria que existe
no meio gospel, no meio evangélico brasileiro. Tantas pessoas que são dependentes de pontos de contato. Antigamente viviam carregando os andores, né? O andor onde vai o santo dentro, onde vai aquela estatueta que representa uma entidade. Ele andava carregando aquilo para cima e para baixo e levava desta casa para outra casa e mantinha na sua casa. Então ele tinha um ponto de contato todas as vezes que ele ia fazer a sua reza, ele se curvava diante daquela imagem. Ele tinha isso, mas aí ele veio para o evangelho e agora ele encontra algumas igrejas que insistem em criar pontos de contato. Aí tem a rosa ungida, aí tem a vassoura que limpa a tua casa, a vassoura ungida, tem a rosa, tem o lenço, tem o óleo que vem de Israel, né, que é diferente do óleo daqui, ou então lugares, apegado a lugares, ao templo X, o templo Y, eu sou cristão, eu preciso ir para Jerusalém, eu não vou me realizar enquanto eu não for até Jerusalém, ou enquanto eu não for a Roma, ou enquanto eu não for outras religiões, enquanto eu não for a Meca. São idolatrias gospel, né? Pessoas apegadas a ponto de contato. Por quê? Porque na antiga religião que ele tinha esse tradicionalismo. Vou falar aqui um pouquinho da nossa igreja. Muitas vezes nós saímos de guardar a boa tradição e respeito à nossa memória e à nossa história e passamos a idolatrar ícones que tivemos. Homens e mulheres usados por Deus, às vezes são transformados em ídolos. Graças a Deus que eles não estão aqui nessa terra mais, que eles já partiram com o Senhor, porque provavelmente, creio eu, eles fariam como Paulo fez naquele dia, juntamente com Silas, rasgariam as suas vestes e diriam: nós somos homens de carne e osso igual vocês, nós não merecemos ser adorados. Simples assim, né? Então nada é pior, nada mantém a gente tão afundado na ignorância do que um tradicionalismo religioso. A ignorância com relação à palavra de Deus, em lugar algum, é tão grande como entre aqueles que se apegam ao tradicionalismo e ritual religioso. O autor, então, aqui, ele não nos exorta a abandonar o leite, a abandonar as verdades espirituais, né? Mas ele diz assim: abandonemos por ora a luz parcial e avancemos para aquilo que é mais excelente, para aquilo que é a plena luz do Evangelho na fé em Cristo Jesus. Nenhum mestre chegaria a lugar algum se todas as vezes que ele tivesse que ensinar sobre um tema, cada vez ele tivesse que relembrar o começo. Ele nunca avançaria no estudo, nunca levaria os seus alunos a entender e compreender toda a verdade, porque ele tem que ficar sempre repetindo as mesmas coisas, né? E como está no texto, olha, vocês se tornaram notórios, incessantemente esquecidos. E por que a gente esquece alguma coisa? Primeiro, porque não valorizamos como devemos. Não é nossa prioridade, por isso esquecemos. Segundo, esquecemos porque não praticamos. É como eu, né? A minha formação é de contador. Eu sou técnico em contabilidade, formado lá em 1994. Mas pela falta de atuação no ramo, existem coisas que eu não consigo acompanhar, e se hoje eu me candidatasse a ser o contador de uma empresa, eu precisaria rever anos de contabilidade e aprender sobre o direito contábil, aprender sobre as coisas que têm a ver com contabilidade, para poder novamente praticar. Teria que rever fundamentos para chegar no nível de hoje. Eu creio que me faço entender dessa maneira. Novamente diz: aproximemo-nos ou prossigamos para a perfeição. Qual é o termo ali? Teleiotes. Teleios, como já dissemos tantas outras vezes, diz respeito a alguém que atingiu o máximo da sua capacidade, que está totalmente apto para a função e para o encargo que recebeu. Ou também é a mesma descrição para um animal que chegou ao máximo da sua estatura e da sua
capacidade de reprodução, enfim. É para isso que é usado o termo teleios, que para nós é traduzido por perfeição. Ou seja, avancemos para sermos maduros. Cheguemos a um lugar onde estamos sendo realmente capacitados para toda boa obra, como adultos e não como crianças, né? Porque as crianças estão em tempo de receber, estão em tempo de aprender, mas também estão em tempo de crescer, de se desenvolver, não permanecer como crianças. Teleiotes não implicam conhecimento a uma perfeição absoluta, como no caso de Deus. Deus é perfeitamente perfeito, absolutamente perfeito, não há defeito algum, né? Mas sim está relacionado à maturidade cristã. O que o autor de Hebreus quer expressar com essa maturidade? Ele quer dizer duas coisas. Primeiro, refere-se a algo que tem a ver com a mente, que à medida que a pessoa cresce em idade, deveria pensar cada vez mais por si mesmo. Por exemplo, deveria ser capaz de expressar melhor quem é Jesus. Deveria ter um entendimento mais profundo, não só dos atos, mas também do significado da fé cristã. É aquilo que já falei durante esse vídeo, né? A pessoa que, por si mesma, ela consegue entender, compreender o conceito da fé, consegue entender o que é o evangelho e consegue também transmitir. Consegue, se alguém chega e pergunta, qual é a razão da tua fé? Por que você crê em Jesus? Por que você crê no arrebatamento? Por que você crê no batismo com o Espírito Santo? Se alguém pergunta, com mansidão nós daremos razão da nossa esperança, daremos razão da nossa fé. Por que cremos desta maneira? É necessário que tenhamos isso, tá? E segundo, o primeiro significado tem a ver com a mente. O segundo significado tem a ver com a vida. Enquanto o homem cresce, deveria ir refletindo cada vez mais a Cristo. Enquanto o homem vai tendo tempo de cristianismo, tempo de envolvimento com o corpo de Cristo, com a igreja, está familiarizado com este ambiente cristão, à medida desse tempo, cada vez mais ele precisa se tornar semelhante a Cristo. Eu não estou falando de algo fácil, não estou falando de algo simples, estou falando de algo que é necessário, né? Durante todo o tempo, deveria ir se libertando das antigas faltas e conquistando novas virtudes, né? Irmão, declarar a sua fé em Deus, declarar a sua confiança em Deus, sem deixar o pecado para trás, é hipocrisia, é incoerência. Se alguém procura deixar o pecado sem confiar em Deus, sem a fé em Cristo Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo, isso vai levar apenas ao orgulho religioso e logo mais à frente esta pessoa vai cair. Porque por nós mesmos, por nossos próprios atos de justiça, na nossa capacidade, é impossível sustentar-se na fé. É necessário crescer na graça e no conhecimento e que o Espírito Santo venha nos fortalecer, né? David Stern, um erudito judeu messiânico, erudito bíblico, escreveu o seguinte: o que distingue os maduros é que eles têm experiência na aplicação da palavra, isto é, em obedecer a Deus, em se comportar de forma ética, em transmitir em vez de só receber. O alimento sólido em questão é o sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico. Esse é o alimento sólido que está aqui na questão do texto. Mas, irmão, só consegue conceber e receber isso quem está avançando na fé, né? Existem pessoas que precisam ser constantemente lembradas das verdades elementares da fé cristã. São bebês espirituais, né? Quem são esses bebês? Eles abandonaram ou deixaram por um tempo as velhas práticas, né? Mas ainda estão precisando sempre ser lembrados dessas coisas, porque volta e meia acabam caindo nas velhas práticas, né? Volta e meia estão em situação difícil diante de Deus, né? E o que são essas verdades elementares que o autor cita, né?
Ele começa dizendo, olha, o arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Todas estas doutrinas eram conhecidas pelo judaísmo. Todas elas. Não era privilégio do cristianismo. Já a Torá, ou o Pentateuco, os livros escritos por Moisés falam destas coisas. Então todo judeu, ele estava ali conhecedor do que significava a palavra batismos, que aqui no grego aparece batismos, que não se refere ao batismo que nós conhecemos hoje, aonde somos abraçados pela fé, aonde abraçamos a fé e damos testemunho público da nossa fé. Diz respeito às lavagens purificadoras, né, os rituais que eles tinham já no judaísmo. Imposição de mãos. Então a gente vai ver alguns detalhes aqui agora, importante. O arrependimento das obras mortas. Eu vou pausar esse vídeo e continuo no próximo, tá? Por favor, continue com a gente, aprendendo da palavra de Deus.